que acontece quando a gente é abandonado pela mãe? Uma excelente pergunta, porque todo ser vivo ele precisa necessariamente de uma mãe, né? As mães elas são essenciais desde o momento que a gente nasce, né? Desde a concepção aí, realmente nós precisamos de mães, né? Porque são as mães que vão pegar a gente no braço. A figura da mãe ela é estruturante, a mãe condiciona comportamentos necessários para a gente sobreviver. Elas fazem com que a gente sobreviva, né? Desde o alimento ali, com proteínas, com leite, né? Com o seio, com o abraço, com esse contato físico. E esse contato físico é um processo que vai se iniciar aí intraútero, né? E extraútero, a gente pode dizer assim. Quando a mãe ela deseja ter aquela criança, quando a mãe ela deseja ter aquele indivíduo, né? A pessoa ela pode ter tudo material, mas se ela não tiver o calor da mãe, ela vai ter o que nós chamamos aí desses déficits cognitivos, comportamentais, sentimentais, emocionais, e ela vai ter problemas de ajustes para o resto da vida. Por isso que, independente se uma mãe ela é presente no sentido material, né, e não físico, emocional, psíquico, a gente vai ter muitos problemas. Tem um experimento do Dr. Harlow, ou Arlo, né, que foi feito em 1958, muito famoso, né, que fala sobre o amor da mãe, né, aonde ele pegava um macaquinho ali e tinha um boneco de arame e um boneco ali com como se fosse um negócio meio felpudo, né? Nesse boneco de arame tinha uma mamadeira com leite. Quando o macaquinho ele tinha fome, ele ia lá e bebia, né, esse leite e tudo mais. Só que quando ele ouvia um barulho muito alto, um som muito agudo, ele corria para esse outro boneco que era de arame também, mas tinha uma carinha ali de um bonequinho que parecia uma macaquinha, e ele era felpudo, né? Que a gente conseguiu, né? E lógico, nós temos muitos outros experimentos comportamentais no que diz respeito a isso. Que acontece? Por mais que você dê materialmente comida, bebida, roupa, por mais que você dê tudo que é necessário para alguém, no que diz respeito a material, não é suficiente, né? Para que a gente construa um indivíduo funcional que consiga se expressar, pensar funcionalmente, um indivíduo que ele consiga interagir com outras pessoas, você precisa de uma figura materna aonde essa pessoa consiga construir um vínculo ocitocinérgico ou um vínculo de amor, um vínculo aonde ele perceba que a sobrevivência não está só naquilo de material. Por quê? Sem essa figura materna, né? E essa figura materna pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser uma outra pessoa. Sem essa figura materna, você vai causar detrimentos em um sistema nervoso muito novo, né? Então você vai ter muito mais glutaminas, né? Vamos dizer assim, muito mais excitações onde não deveria ter. E tem uma parte do livro do Sapolsky, né? Esse pensando nisso, que ele fala exatamente isso, né? Quando eu não tenho uma figura materna, uma mãe, qualquer mãe vale, qualquer mãe compensa. O que isso quer dizer? Que qualquer coisa que represente a figura ou lembre essa figura materna, o ser humano ele vai se agarrar a ela. E esse é o problema. Porque quando nós que somos crianças, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente e a gente se agarra a qualquer coisa nesse sentido, a gente está realmente em uma problemática. Porque nós estamos condicionados a qualquer coisa, a qualquer pessoa mal intencionada, grupos mal intencionados, ou até mesmo aí, mesmo abusivos, de abuso físico, mental, intelectual. E sem a mãe, você vai ter adultos com uma predisposição muito mais concentrada na ansiedade, na depressão, pouco estimulados, vícios, e aí vício em tudo, né? Pornografia, jogatina. Então, a gente vê que muitas pessoas com problemas de estímulos, você olha para aquela pessoa e fala, nossa, como é que aquela pessoa não pode ter essa noção que ela não pode fazer isso? Lógico, não vai ter uma mãe, ela não teve, né, melhor dizendo ali, uma mãe que o estimulasse a isso.
inibisse aquele comportamento que outrora era disfuncional. Outra coisa, se você tem uma mãe muito permissiva, você tem um abandono também. Quando eu permito que o meu filho, aquela criança, faça tudo que ela quer, porque não, a criança tem que fazer tudo que ela deseja. Isso é um maltrato. Isso parte de um maltrato, porque eu não estou tratando aquela criança que não tem controle inibitório, que não consegue discernir algo de outra coisa ao seu bel prazer. Eu deixo ela livre. E não é assim. Você não pode deixar uma criança livre para fazer tudo, porque se ela tiver um exemplo, né? Tiver uma festinha ali no terceiro, quarto andar, e a criança fala, eu quero pisar ali porque eu acho que eu vou voar. Deixa a criança fazer aquilo para você ver o que vai acontecer com ela. Então, assim, você consegue ter abandonos tendo a mãe presente ou não. Ser uma mãe funcional é que vai corresponder a essa perspectiva. Então, o que acontece, né, quando a gente é abandonado pela mãe? Você falta estímulo, você não tem essa presença, você tem ansiedade, você tem depressão, você tem baixa estimulação, você tem pouco desenvolvimento emocional, mas é em todos os aspectos. Para ser uma mãe funcional, aquela imagem materna funcional, você precisa de alguém que estimule, que seja presente, que dê o peito, né? Que auxilie, mas que dê amor, mas que esteja ali, mas que faça com que a criança siga leis, regras, faça com que a criança se envolva em interações e que tenha conclusões funcionais do meio, porque muitos dos adultos que nós atendemos, por exemplo, em clínica, são pessoas que não tiveram mães presentes, pais presentes, que não deram um limite total diante de comportamentos disfuncionais. Então, o que acontece aqui quando a gente é abandonado pela mãe? Você tem uma disfuncionalização do comportamento, né? Você tem uma grande probabilidade dos filhos dessa mãe, desse pai, colocar na mãe, né? Ter problemas futuros com saúde, cognição, saúde psicológica, comportamental, né? A pessoa realmente ter delitos, roubar, enfim, né? Como a gente sabe. Então, assim, muitas coisas, né? Desde você não ter limites até você agredir outras pessoas. E não só isso, né? Quando a gente fica sem uma mãe funcional, a vida é disfuncional. E aí você vai precisar de várias e várias situações para condicionar aquele comportamento funcional para a vida daquela pessoa, onde vai ser muito difícil, uma vez que o cérebro ele não foi trabalhado, moldado para aquilo. Mas sim, existe esperança. Se você que está assistindo esse vídeo, você teve uma mãe disfuncional, que não te deu amor, que não te deu carinho, que não te supriu, que não fez o que uma mãe tem que fazer, saiba que se você perguntou isso, né, você é funcional. E você deve buscar ajuda em pessoas que são funcionais, que estão à sua volta, que estão dispostas a te auxiliar. E lógico, a profissionais, a um psicólogo, um psiquiatra, para trabalhar comportamentos que possivelmente estão aí e que não ajudam você a seguir a sua vida.